Estamos no Oriente, hoje tratando sobre ansiedade, expectativa e frustração e tratando de você. E eu e o padre já estamos aqui nos tratando, né, padre? Estamos aproveitando a oportunidade para aprender. Né? Por isso que a Rede Século XXI abre as portas para momentos como esse, para ser luz, alavanca. Quem sabe uma trilha que se abre à sua frente. É uma ajuda, uma mão amiga. E é por isso que nós também contamos com você, porque uma TV que ajuda, né, ela merece também ser ajudada. Seja um sócio evangelizador, entre em contato conosco, nos ajude a manter essa obra de evangelização que abre as portas para a pessoa humana. Isso é maravilhoso. Me deram aqui alguns tipos de ansiedade. O transtorno da ansiedade generalizada. De que se trata o transtorno da ansiedade generalizada? Me deram aqui. Porque a gente tem diferentes ansiedades. Eu penso que algumas são mais doídas do que outras, não é, Hélio? Sim, de modo geral, quando você entra num transtorno de ansiedade, isso daí pode levar a outras complicações maiores, né? Porque o indivíduo pode ter uma síndrome do pânico, enfim, leva para outros caminhos. Agora, de certa forma, essa ansiedade, a partir do momento que ela é melhor colocada, ela vai fazer com que não aconteça uma coisa pior. Então, quer dizer, o indivíduo fica obsessivo-compulsivo, né? Então, ele se torna obsessivo-compulsivo porque parte também de uma ansiedade. Um tique nervoso. Exatamente. Há uma fadiga, inclusive, muito grande. Tem gente até que uma se fadiga sente... muito grande. Me sinto fatigado demasiadamente, sem ar, né? Sinto, de repente, algumas picadas na mão, não sei o que está acontecendo, formigamentos, né, nos pés. As pessoas têm reações diferentes de ansiedade, por exemplo, no trabalho ou na vida íntima, na família, no casamento. Há um peso diferente ou de cidadão para cidadão isso varia? Isso varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas a gente fala de perda, por exemplo. Né? As pessoas falam, não, perda é só uma perda, não é bem assim. Para algumas pessoas, a perda material é mais significativa. Nossa. Então, por causa da perda material, ela se acaba. Para outras pessoas, e a perda afetiva não. Para outras pessoas, a perda afetiva é muito significativa. A perda material já não é tão significativa. Ou seja, assim vai. Não existe um certo, um errado e nem um padrão. Não existe um padrão. Cada ser humano é um ser humano com a sua individualidade. Nós somos um. Nós nascemos um. E vamos embora daqui um. Nunca seremos dois. A gente pode dizer que, uma vez um médico me falou sobre o risco de entrar num distúrbio de ansiedade. Nada mais é do que falar de um desequilíbrio dessa ansiedade. Dessa natureza. Agora, o que acontece é que a gente nem sempre detecta que está ansioso. Muitas vezes na nossa prepotência, né? O nosso narcisismo não permite que a gente admita que estamos passando por uma situação desse tipo. Mas essas pessoas que entram numa rotina louca... De repente ela tem o quê? Tem um AVC. Mas as pessoas que entram numa correria, ela nem tem tempo para se dar conta. Muitas vezes está ali cabeça baixa, num ritmo alucinado. As pessoas que estão ao redor não percebem. Por exemplo, há um mês e pouco eu perdi meu pai. Faleceu, teve um AVC em dia 23 de janeiro e veio falecer agora 6 de maio. E assim, você tem que tentar contornar toda essa questão de perda, é muito difícil mesmo. Depois eu percebi que eu me tornei muito mais sistemático do que eu sou. E foi uma maneira, talvez, não sei fazer essa análise, mas uma maneira, talvez, de tentar contornar, de alguma maneira, esta perda aqui. Tá? Tentei digerir isso da melhor maneira que eu pude, não é? Tanto na parte espiritual, quanto na parte, claro, normal que você tem que vivenciar. Mas eu me tornei mais sistemático com as coisas. Eu já era e já sou uma pessoa sistemática com as coisas, né? De sistematizar, eu digo, né? As coisas um pouco mais nos seus lugares. Organização. Isso. Só que ela se tornou muito mais. Então, assim, se você vai na minha mesa agora, tem 3 lápis desse lado, 2 daquele, e não era assim. Eu tinha só 3, agora aumentaram 2. Então, assim, depois, não, peraí,
alguma coisa não está bem, porque não tinha esses 2 lápis organizados aqui, eram só 3. Que bom que você se dá conta. Então, e aí, claro, e como a fé e como a oração, aí entra o dado, por isso eu quis mencionar isso, como a oração das outras pessoas ajudaram a minha família nesse sentido. Aí é um outro lado, a sistematizar essa perda melhor aqui dentro. Sim. Porque a compaixão do outro te ajuda a ser compassivo com você mesmo. Sim. E assim, a perda, ela traz uma bagunça toda, não é? E aí você se torna mais ansioso em relação às coisas. E aí que eu queria até saber, vamos consultar? Vamos embora. Será que essa sistematização, Posso usar coisas, a sua pergunta pode, como garupa? Pode, então, pode. Então, bora. Será que essa sistematização, outras coisas, ela ou as outras, são frutos dessa ansiedade que entrou em distúrbio? O que acontece é o seguinte, o ser humano, ele faz dentro da psicanálise o que nós chamamos de sublimação. O que significa uma sublimação? Né? Ou ele sublima pela arte, ou sublima pela ciência, ou ele sublima pela religião. Ah, ok. Tá? Então, são as 3 formas de sublimação. A gente fala em ciência, tudo que você imaginar que tem alguma ciência, né? Tudo que é uma arte culinária, inclusive, ele está sublimando. Né? E através da religião. Por quê? Porque ele pega o quê? Aquela necessidade dele, aquela pulsão dele que naquele momento ele está atravessando, ele faz o quê? Ele canaliza para alguma coisa. Né? Então, canalizar essa energia para alguma coisa é importante. É importante. É importante. Dividir Muitas o foco. vezes, né, a pessoa canaliza para Tirar algo, o peso. veja bem, canaliza para algo destrutivo, daí não é muito bom. Ou ele canaliza para algo mais construtivo. Então, a partir desse momento, por exemplo, o Air falou, desse momento que eu tive essa perda do meu pai, por que eu não vou também agora, já que meu pai teve um AVC, por que eu não vou me cuidar um pouco melhor? Então. Né? Então, isso daí está servindo, de repente, para ele amanhã estar fazendo uma atividade física e se cuidando melhor. O que ele está fazendo? Aquilo ali levou ele a pegar toda essa energia que estava dentro dessa perda e canalizar para algo bom. Né? Então, nós temos uma necessidade também de sublimar as coisas. Né? Atravessamos por alguma coisa muito desconfortável. De repente, nós vamos fazer alguma coisa que me dê um certo conforto. Né? E como ele colocou um termo aqui, que eu acho que ele é muito interessante nesse relacionamento dos seres humanos, que é a compaixão. Né? A compaixão é quando eu não meço mais o outro pela minha medida. Eu meço o outro pela medida dele. Eu enxergo o outro pela medida dele, não pela minha medida. Então eu começo a entender o outro como um ser humano e, nesse caso, eu desenvolvo a minha compaixão por ele, independente de qualquer coisa. Nesse aspecto, Hélio, então a sublimação ela pode ser uma ferramenta poderosa. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento do ser humano. Tem alguma coisa negativa nela, assim? Não. Não tem, não é negativo. Porque a pessoa, vamos dizer então, em termos genéricos, assim, gerais, a pessoa precisa dividir para não botar muito peso num foco só. Ele precisa canalizar muitas vezes essa energia pulsional dele, que a gente chama das pulsões, canalizar para algo que ele se identifique. Por exemplo, o artista, ele pega o quê? Toda a sua energia e canaliza para a sua obra de arte. E ele esquece do resto. Mas não seria uma fuga, não pode entender como fuga, não é uma fuga, é uma forma de você canalizar trabalhar essa energia. Traduzindo para quem está em casa, uma pessoa está vivendo uma ansiedade porque perdeu o seu emprego, está num momento de transição, ainda não sabe aonde vai trabalhar, está distribuindo currículo, está batendo na porta, está preocupado com isso. Então, vamos dizer que seja uma senhora. Ela começa a fazer tricô um pouco mais, isso vai ser benéfico. Vai ser benéfico. Para ela, interessante, vai ser benéfico. Então, eu estou atento aqui, viu? Porque a gente pega uma atividade... A gente fala e consulta, né? Uma atividade muito simples. Simples. Né? É daí que muitos homens hoje cozinham também, né? Porque é uma coisa muito bom que você vai para uma área de atuação completamente diferente e ali você... Sim. Você cria. Essa é a grande questão. Cria. Você cria. O ser humano tem um Você poder, cria. né? Você cria algo ali. Mas a questão é criar. Então, mas o ser humano tem esse poder. Tem você esse vê poder. como você consegue. Às vezes você é padre,
eu não sei nem ferver uma água. Pode ser que em um momento eu passe a cozinhar. Sim. Então, assim, as habilidades que você vai acabar adquirindo também, não é? Você pode desenvolver. Pode desenvolver. Porque você ficar só, por exemplo, citando o seu exemplo, então, como padre, ele só lê sobre fé, só vive na fé, só estuda fé, só atende as pessoas, ele vai, daqui a pouco o motor vai ferver. Ele precisa ir pescar, ele precisa ir reformar a casa, pegar lá não sabe cozinhar, padre. Mas ferve uma água muito bem, né? Ainda mais no micro-ondas, né? Poxa, melhor ainda. Então, essas atividades que a gente hoje até se condena um pouco, né? Porque tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que ganhar, tem que ganhar. Essas atividades que parecem até que ficaram assim supérfluas, né? Que na verdade nos tiram do foco, na verdade são necessárias. São necessárias porque são as atividades que você pode desenvolver como hobby, né? E o hobby não é, não sei o significado ao pé da letra da palavra hobby, mas não é uma alienação, uma coisa inútil. Não, é inútil. É o contrário. Pelo contrário, na época dos gregos nós tínhamos o que se chamava de ócio produtivo. Ócio produtivo, Tá certo. O ócio produtivo, deu uma volta para cair na dentro. O ócio produtivo, ele é fundamental, quer dizer, se você não cria algo, você sentou numa rede e ficou observando uma árvore, daí você pensou numa coisa, você pensou em outra, veio um pássaro e parou ali na sua frente. No meu caso já vai virar tema de alguma coisa, então, eu vou escrever. Claro. Então você tem uma música, né? Então, são coisas que o indivíduo, ele precisa ter algo que ele faça, né, sem esperar grandes resultados em troca, mas que ele se sinta bem. Em termos populares, é exagerado dizer que é uma válvula de escape? Eu não diria que é uma válvula de escape, mas é uma válvula de equilíbrio. Válvula de escape dá a impressão que é uma coisa que não dá resultado. Não é equilíbrio. A válvula de escape está mais na linha da fuga, né, da compensação. Eu também acho. Compensação. Mas seria uma válvula de equilíbrio. Porque há que se fazer uma diferenciação aí entre compensação e essa sublimação. Certo. Né? Que a pessoa, de repente, está ansiosa e come. Não é isso. Não é isso. A gente está falando de uma atividade produtiva onde se cria. Onde você cria algo e ao criar, né, você entra numa questão que eu acho que é fundamental do ser humano. Você se realiza. É legal isso. A realização. Santo Agostinho, né, eu considero Santo Agostinho como o maior pedagogo, né, de toda a história da educação. Tinha um livro dele chamado Diálogos do Professor, que eu li em São Paulo, primeiro da faculdade, na PUC de São Paulo. E ele falava uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falava o seguinte: o bom professor é aquele que descobre o talento do seu aluno e o incentiva no seu talento. Só no talento. Né? E a pedagogia, às vezes, faz uma coisa diferente disso daí. O que ela faz? Naquilo que você não é bom, você tem que se tornar bom. O contrário. Vai na contramão de Santo Agostinho. Exatamente. Né? E daí eu utilizando isso que o Santo Agostinho colocou ali sobre a questão do professor, eu comecei a pensar na questão da realização. Né? O indivíduo, quando descobre o seu talento, ele vai fazer de maneira excelente aquilo que ele já é bom. Portanto, ele vai se realizar. O Steve Jobs falava descobrir o seu talento, descobrir o seu talento, a sua vocação, que é o seu grande desafio. O Steve Jobs dizia que só há uma maneira de fazer um excelente trabalho, é amar o que você faz. Exatamente. Amar o que você faz. Exatamente, amar o que você faz. Aí você faz um excelente trabalho. Um extraordinário. Agora, existe também como se fosse degradê, né? Existe uma variação da sua vocação. Por exemplo, o padre dá atendimento e, de repente, ele também pode atuar na pedagogia. Né? A pessoa mexe com a arte e, de repente, ele não só canta, mas ele pode começar a desenhar. Então, existe uma variação que você pode também brincar em algumas atividades paralelas para ajudar a alargar esse horizonte. Eu diria o seguinte, que hoje há uma tendência hoje de um indivíduo ser cada vez mais eclético. Porque está mais acessível às informações. Ter mais diversidade. E hoje tem universidades que está se falando dos saberes que se conjugam.
Quer dizer, fazer com que os saberes diferentes consigam conversar entre eles, né? Então, hoje, mais do que nunca, o indivíduo mais eclético, com uma visão mais abrangente das coisas, que conhece um pouco de música, conhece um pouco de escultura, conhece um pouco de física, conhece um pouco de economia, mesmo que ele tenha a profissão dele, mas o indivíduo mais eclético é aquele indivíduo que vai, né, dentro desse conhecimento, achar muitas vezes uma resposta que outros não pensaram. E às vezes uma resposta para a sua atividade profissional. Porque ali na hora que ele está, vamos dizer, que ele tirou o foco da atividade e foi criar, de repente ele encontra um paralelo com aquilo. Olha, isso aqui serve para mim lá, né? Eu estava assistindo um programa outro dia, muito interessante sobre neurociência, ele falava da música e a neurociência, né? E eu achei muito interessante o que ele colocou, porque eu estudei piano até os 15 anos e há 2 anos atrás retomei o meu estudo de piano. E hoje eu toco muito mais na parte de criar o que eu estou tocando do que ficar atento ao que eu tinha que fazer com relação às partituras. E uma coisa que é interessante que eu observei lá foi o seguinte, quando você está tocando, por exemplo, no piano, você está tocando, a próxima nota que vem, você não sabe qual é a próxima nota que vem em termos de consciente, mas o seu inconsciente está gerando a próxima nota. Então, essa sequência que você vai gerando vai trabalhando com o seu cérebro de tal maneira que pode até ser uma forma de se prevenir contra Alzheimer. Que interessante, né? Está vendo só, Lécio? O violão, continua no violão. Viu, padre? O violão faz bem. Então, mas é interessante, muitos quer dizer, profissionais, executivos, profissionais liberais usam a música. Por isso que você tem hoje a musicoterapia. Então, existem teatros, por exemplo, que oferecem para executivos. Sim, né? sim. Eu conheço, já participei de alguns, que oferecem um curso especificamente voltado para os executivos, então, geralmente à noite. E você sabe que funciona muito bem por causa disso. Porque é o lugar da pessoa se expressar, canalizar e botar para fora, talvez, aquele grito contido. E talvez também se conhecer melhor. Porque ele vai se conhecer melhor, de alguma forma. É verdade. Quando a gente se expõe, quando a gente corre risco, a gente começa a perceber nossos limites, né? Mesmo que seja numa arte, né? Mesmo que seja numa água fervendo. Não há criatividade sem ousadia. Não há criatividade sem ousadia. A gente pode colocar, deixa eu colocar porque está muito bom, isso como segundo passo, então, que um bom momento é a sublimação, né? Trabalhar a sublimação como algo terapêutico. Isso, e para a nossa ansiedade. Criatividade. Hã? Entrando na sua criatividade. Entrando na sua criatividade. Então, não só o tricô, mas cozinhar, viu, padre? Eu vou tentar. Compor, trabalhos manuais, tem muita gente. A minha esposa, por exemplo, ela gosta muito e ela comenta isso, que ela esquece da vida, a gente fala assim, né? Eu esqueço da vida quando eu estou ali. Ali sublimou, quando você chega nesse ponto de dizer que... Seria uma sublimação pela arte, no caso. Né? Porque você saiu realmente, conseguiu uma outra atividade paralela que de fato te faz bem. Isso é saudável, isso é terapêutico até. Inclusive. Muito bom, nós estamos falando sobre ansiedade, expectativa, frustração. A gente falou de algumas consequências da ansiedade. O Hélio já começou até a comentar aqui da fobia, do medo, do pânico, alguma coisa assim, né? Mas no próximo bloco, eu quero tratar um pouquinho da frustração também, né? Porque a ansiedade é quase como um foguete, né? Uma bomba, né? Uma pólvora ali para você sair. Você está contido, e de repente chega ali, o tiro falha, né? E aí, como é que lida com a frustração? Então, todas essas nossas histórias, uma boa releitura da nossa história, um bom aprendizado, uma boa consciência de tudo que nós passamos, descobrindo quem nós somos, vai nos ajudar a lidar melhor com a nossa situação. Muito. Eu acho que aí está a base de tudo, né? Não é? Porque no acompanhamento espiritual mesmo, a gente vê muito isso, né, Padre? Quando a gente vai vendo a vocação, a história. Você sabe como as pessoas... Porque, assim, existem aqueles acompanhamentos quase sistemáticos que a gente faz com as pessoas, né? Na parte espiritual, obviamente, né? Porque a gente não consegue, não tem elementos para outro. Mas o quanto as pessoas crescem nesse sentido. É uma redescoberta, e eu acho bonito isso, porque
a própria oração, a própria palavra de Deus, algumas citações bíblicas que a gente oferece para que a pessoa possa fazer, possa ler, possa desenvolver. Fizemos um retiro quaresmal esse ano aqui, pelo EAD, incrível isso, não foram 600 e poucas pessoas, e é impressionante como elas colocam a própria vida naquele momento ali, e o quanto a palavra de Deus ajuda essas pessoas a controlar um pouco mais a ansiedade, a controlar, por exemplo, a maneira de falar, o que falar, como falar para as pessoas. Eu acho bonito isso. A igreja acaba, a religião, nesse caso, acaba redescobrindo uma outra maneira de olhar para a pessoa. E quando a gente está nessa discussão toda aqui, eu acho muito bonito porque passa na minha cabeça assim, como que a igreja está atuante nesse sentido, Sim. está atenta a isto, né? Na catequese, Sim. nos encontros de jovens, nas questões familiares, o quanto a preocupação é de estar próximo mesmo e Tá tentar ajudar. cercando, tentando se aproximar Tem da algumas situação. coisas que a gente acha que poderia caminhar melhor, mas como hoje as crianças caminham melhor dentro da catequese, porque é uma outra visão, né? Então isso é muito bom. Está sendo muito bom, viu? Muito bom. Esse é o Orientes falando sobre a ansiedade, falando sobre as expectativas, falando sobre a frustração, falando sobre a pessoa humana, como lidar com esse mistério tão lindo, tão amplo que somos cada um de nós. Não é à toa que o Salmo vai dizer, né? Senhor, te louvo porque me fizeste maravilhoso. Salmo 138. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.